A besta de Gévaldo. Uma noite escura, com o vento uivando pelas ruas de Gévalda, eu estava sentado na pequena loja de relojoaria que pertencia a um velho relojoeiro da cidade. Seu nome era Etienne, e ele era famoso na região por suas habilidades com relógios e seu conhecimento de histórias assustadoras. Eu e alguns amigos nos reuníamos lá ocasionalmente para ouvir suas narrativas sinistras. Naquela noite em particular, Etienne começou a contar uma história que arrepiou nossos ossos. Ele começou, seus olhos brilhando na luz fraca das velas. Vocês já ouviram falar da besta de Gévalda, claro, mas há uma parte da história que poucos conhecem. Há muitos anos, quando a besta ainda aterrorizava nossa terra, um homem veio à minha loja com um relógio antigo e enigmático. Era esculpido com detalhes de lobos, como se quisesse imitar a fera que nos amedrontava. Etienne fez uma pausa dramática antes de continuar. Esse homem jurou que o relógio tinha poderes misteriosos. Ele alegou que a besta, de alguma forma, estava ligada a esse artefato. Ele disse que sempre que o relógio parasse de funcionar, um ataque da fera ocorreria. E ele estava certo. Os olhos de todos nós estavam fixos em Etienne, nossos corações acelerados. Naquela noite, o homem partiu, deixando o relógio comigo para que eu o consertasse. E eu fiz o meu melhor para manter aquele relógio em movimento. Cada vez que ele parava, eu sabia que a besta estava prestes a atacar. A ansiedade tomou conta de mim, e eu passava noites em claro, consertando aquele relógio para proteger nossa cidade. O velho relojoeiro suspirou profundamente, como se lembrasse dos horrores daquela época. Dizem que ele se perdeu nas florestas sombrias, junto com todos os segredos que aquele relógio escondia. E, até hoje, todas as noites, antes de dormir, eu olho para aquele relógio quebrado, lembrando-me das noites de terror que Gévalda viveu. Silêncio pairou sobre a loja enquanto a história de Etienne nos deixava petrificados. Sabíamos que havia algo de sobrenatural naquela narrativa, algo que permaneceria conosco muito depois de deixarmos a loja do velho relojoeiro naquela noite assombrada. A França após os acontecimentos envolvendo a besta de Gévalda. Após a queda da besta de Gévalda, a região viveu em relativa paz por um tempo. Mas os vilarejos ao redor da área afetada pela fera ainda guardavam lembranças sombrias. Diziam que a besta havia deixado uma marca de medo e mistério que nunca desapareceria completamente. Em um vilarejo próximo, chamado Saint-Antoine, os habitantes começaram a relatar avistamentos estranhos de lobos gigantes, embora a besta original já estivesse morta. Eles alegavam ouvir uivos arrepiantes na noite, como se algo sinistro ainda estivesse à espreita nas florestas. Em outro vilarejo, Chamalieres, histórias terríveis começaram a circular. Os moradores afirmavam que animais de estimação estavam desaparecendo misteriosamente e que suas casas eram visitadas por uma presença sinistra durante a noite. Alguns diziam que viam sombras de lobos espreitando sob a luz da lua. À medida que esses relatos se espalhavam de vilarejo em vilarejo, o medo voltou a assombrar a região. As pessoas começaram a se perguntar se a besta de Gévalda realmente havia sido destruída ou se algo mais sinistro havia sido desencadeado. Em uma noite tempestuosa, um velho caçador que sobrevivera aos ataques da besta original decidiu reunir um grupo de corajosos voluntários. Eles embarcaram em uma jornada para investigar esses estranhos acontecimentos e descobrir a verdade por trás dos relatos.
Eles se aventuraram nas florestas escuras e nas aldeias assustadas, determinados a enfrentar o desconhecido. O que eles encontraram nas profundezas das florestas e nos vilarejos isolados era mais terrível do que poderiam imaginar. Os segredos sombrios que foram revelados lançaram uma sombra ainda mais profunda sobre a região, e as noites de terror estavam longe de acabar. A história da besta de Gévaudan havia deixado cicatrizes profundas na psique da França rural, e o mistério que a cercava parecia nunca ter fim. Treze anos se passaram desde a caça à besta de Gévaudan, e a região estava começando a esquecer os horrores do passado. No entanto, quando todos pensavam que os dias sombrios haviam ficado para trás, o terror retornou aos vilarejos da França. Em uma noite sinistra, no vilarejo de Saint-Pierre, a tranquilidade foi quebrada por uivos terríveis. Os moradores acordaram com um som aterrorizante e, ao espiar pelas janelas, avistaram uma figura imponente e sombria, semelhante a um lobo gigante, perambulando pelas ruas escuras. Era a besta de Gévaudan, ou algo que se assemelhava a ela. O terror se espalhou rapidamente à medida que relatos de ataques brutais começaram a surgir. Pessoas estavam desaparecendo, e aqueles que ousaram enfrentar a criatura foram encontrados dilacerados. O medo que havia sido enterrado no passado voltou com força total, e a região estava mais uma vez mergulhada em pesadelos. Os vilarejos se uniram em uma tentativa desesperada de caçar a besta. Caçadores experientes e aldeões valentes formaram grupos de busca, armados com rifles e tochas. No entanto, enfrentar a fera era como encarar o próprio inferno. Ela era ágil, inteligente e parecia invulnerável. Os anciãos da região começaram a recordar histórias transmitidas de geração em geração, que alertavam sobre uma maldição associada à besta de Gévaudan. Dizia-se que a fera era imortal, condenada a vagar pela eternidade como um castigo por seus atos malignos. Os anos de tranquilidade haviam sido apenas uma ilusão, e a besta havia retornado para atormentar a região. Os habitantes dos vilarejos da França agora viviam com medo constante, olhando por cima dos ombros durante o dia e trancando suas portas à noite, na esperança de evitar o destino cruel que a besta trouxera consigo. A história da besta de Gévaudan havia se tornado um pesadelo recorrente, uma lembrança de que, às vezes, o mal pode ser tão implacável e duradouro quanto a escuridão da noite. Medida que a besta de Gévaudan voltava a aterrorizar a região, corajosos caçadores se aventuraram na floresta escura, determinados a enfrentar o monstro que havia retornado. Muitos deles haviam ouvido falar dos horrores do passado e, mesmo assim, estavam dispostos a arriscar suas vidas para proteger suas famílias e suas aldeias. Enquanto esses caçadores se embrenhavam nas profundezas da floresta, suas esposas e filhos encontraram refúgio na antiga igreja da vila. A igreja se tornou um local de segurança, onde a comunidade se reunia todas as noites para orar e buscar proteção divina. À medida que as horas se arrastavam, o medo crescia, e as vozes das crianças eram abafadas pelo silêncio solene das preces. A cada noite, a besta de Gévaudan fazia uma nova vítima. Os gritos de dor ecoavam pela floresta, e o terror pairava sobre a vila. Os caçadores, embora corajosos, descobriram que enfrentar a fera era uma tarefa quase impossível. Ela parecia conhecer a floresta como sua própria casa, desaparecendo nas sombras antes que pudessem atacá-la. No entanto, os caçadores perseveraram, movidos pelo desejo de proteger suas famílias e acabar com o pesadelo que havia voltado a assombrar a região. Cada noite era uma luta desesperada pela sobrevivência, e a esperança de derrotar a besta parecia distante. Enquanto isso,
Na igreja, as famílias aguardavam ansiosamente notícias de seus entes queridos. O som dos sinos da igreja tocando ao amanhecer era ao mesmo tempo um sinal de alívio e tristeza, pois indicava que mais uma noite havia passado, mas também que a besta havia feito mais uma vítima. À medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, a situação tornava-se insustentável. A comunidade vivia sob um estado constante de medo e desespero, enquanto os caçadores continuavam sua busca implacável por aquela criatura diabólica. A história da besta de Gévaudan tornou-se uma saga de horror que assolou a região por mais uma vez, deixando cicatrizes profundas não apenas na paisagem, mas também nas almas daqueles que ousaram desafiá-la e naqueles que ficaram para trás, rezando por um milagre que parecia cada vez mais distante. Caçadores continuaram sua busca incansável pela besta de Gévaudan, mas a criatura parecia sempre escapar de seus esforços. No entanto, o destino da fera estava prestes a ser selado de uma maneira inesperada. Naquele período, a região experimentou uma série de eventos misteriosos. Lobos e outros animais começaram a adoecer e morrer em números alarmantes. A água que fluía pelas florestas estava contaminada com cobre, um elemento tóxico que afetava tanto os animais selvagens quanto a própria fera. Os moradores da região observaram a morte dos lobos e outros animais com um misto de alívio e perplexidade. Alguns acreditavam que era um sinal divino, uma intervenção que finalmente puniria a besta de Gévaudan por seus horrores passados. Com o passar do tempo, os avistamentos da criatura misteriosa se tornaram menos frequentes. Os caçadores notaram que suas emboscadas eram